Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa aula de geografia então? Então hoje nós vamos começar o capítulo 2 do livro, que vai falar sobre regiões e regionalização. Então lá na página 214 e 215, nós temos a abertura desse capítulo, que nós temos então duas imagens. Essas imagens são xilogravuras. Que isso, prof? Então, xilogravura é uma técnica de gravura, certo? Como que eles fazem? Eles pegam um pedaço de madeira, usam algum objeto pontiagudo para dar forma ao desenho. Então, eles entalham lá, dão a forma, passam a tinta e depois eles na folha, tá? Eles carimbam que daí dá a forma, faz a imagem ficar dessa forma aqui. Então, aqui nós temos dois exemplos. Aqui nós temos esse daqui. O que será que essas pessoas estão fazendo? Será que elas estão felizes? Se a gente observar a expressão delas, o que vocês acham? Elas estão dançando forró, estão se divertindo. Podemos ver que muitas estão felizes, certo? Já aqui nessa imagem, o que a gente vê? Ela não está colorida como essa daqui, né? Por que será? Vejam lá, será que a expressão delas, será que elas estão felizes? Esses animais, essas plantas que tem ali nessa imagem, elas são características do Nordeste, tá? Então aqui o próprio nome diz que essa figura está representando a vida no sertão. Então provavelmente essas pessoas, elas estão emigrando, não é saindo de um país para o outro, não é imigrar, é emigrar. Elas estão saindo dali do local de onde elas moram, daquela região, e indo para outra região. Por que será, né? Olha, será que elas estão contentes por isso? A gente sabe que o sertão, né, não tem tantas oportunidades, é um lugar bastante seco. Então, emprego é difícil, alimentação também é difícil. Então, as pessoas acabam saindo de lá para buscar um lugar que elas tenham mais oportunidades, né? Então, muito provavelmente é isso que está acontecendo nessa imagem aqui, certo? Então, agora que a gente conversou um pouquinho sobre essas imagens, vocês respondam essas questões aqui para mim. Belezinha? Tá certo, então. Mas, prof, por que a gente está vendo isso? O que isso tem a ver com, o assunto do nosso capítulo? É porque nós vamos precisar observar bastante as características dos lugares. Então, aqui nessas imagens, nós temos o forró, né? Que é a primeira imagem, que as pessoas estão dançando, se divertindo. A segunda imagem é a vida no sertão. E ambas mostram como é a vida lá no Nordeste. Então, é uma característica lá do Nordeste que essas xilogravuras estão nos mostrando. Ah, e sem contar que vocês sabiam que a xilogravura é uma tradição dessa região também, lá do Nordeste? Viram que legal? Então, aqui nós temos 3 características de lá. A xilogravura, o forró e ali os animais, as plantas do sertão, certo? Então, já que nós estamos falando que a gente vai ter que observar bastante as características dos lugares, vamos lá para a página 216. Vamos falar sobre as características da nossa escola. Então, lá na escola nós temos o pátio, nós temos o refeitório, temos também a biblioteca, certo? Claro, lá na nossa biblioteca, vocês conhecem, não é aquela biblioteca que a gente vê em outros lugares, que é um lugar fechado, cheio de prateleiras, com mesas e cadeiras. Lá é um ambiente um pouco mais aberto, mas vocês têm livre acesso aos livros que estão lá, não é verdade? Então, pensando em tudo isso, vocês vão responder ali naquelas questões sobre a biblioteca, o refeitório e o pátio. Como eles são? Para que servem e quem costuma frequentá-los, tá? E outra questão também. Quais turmas que estão próximo à sala do 5º ano? Beleza? Então, respondam lá.
Voltando a falar sobre as características, certo? Então, esses 3 lugares que nós falamos, eles têm características próprias. Por exemplo, o refeitório não é semelhante ao pátio e nem semelhante à biblioteca, né? Cada um tem uma função. Então, aqui nós podemos agrupá-los. Podemos dividir um espaço para estudar, que é a biblioteca, um espaço para se alimentar, que é o refeitório, e o espaço para brincar, que é o pátio. Não é verdade? Pois então. Agora nós vamos começar a falar sobre a regionalização. O que é regionalização? Regionalização é organizar os espaços por características semelhantes, ok? Vamos dar um exemplo no material de vocês, quando vocês pegam o penal. Então, vamos agrupar os materiais de vocês. Então, vocês vão agrupar lá o penal, que tá cheio de riscantes, né? Tem lápis, caneta, canetinha. E vocês vão agrupar os outros materiais, que são os cadernos, entenderam? Então, vocês dividiram por semelhanças, que é, então, o suporte, que é onde vocês desenham, onde vocês escrevem, né? Que são os cadernos, e os riscantes, que é o material que vocês usam para desenhar. Não é isso? Então, nessa regionalização, nós vamos aqui, ó. Nós temos esse mapa aqui na página 217. Estão vendo que tem uma planta de uma escola? Então, ali tem basicamente tudo que uma escola tem. Tem as salas, tem a biblioteca, tem refeitório, tem pátio, tem a quadra poliesportivas. Então, nós vamos regionalizar essa planta. Como, prof? Vocês vão pegar 3 cores diferentes. Uma cor, vocês vão pintar todo lugar aqui que ele é usado para estudar. Será que a quadra poliesportiva foi feita para estudar? O pátio. O que vocês acham? Observem lá e pintem. Depois vocês vão pintar o lugar para se alimentar. Aonde que é o lugar para se alimentar? E o lugar para praticar esportes, tá? Então, não esqueçam também de pintar na legenda, tá bom, pessoal? Então, pintem a legenda e a planta aqui da escola, certo? Então, essa planta, ela vai ficar regionalizada de 3 formas, certo? Vocês acham que há outras formas de agrupar, de regionalizar ali essa planta? Pensem lá e respondam a questão 2, certinho? Então, regionalização, viram que estamos falando bastante sobre isso, certo? Então, vocês vão pegar lá o cartão de vocês, aqui o cartãozinho de vocês, lá na folha 24 do material de apoio, certo? Então, olha lá, capítulo 2, tema regionalização. Escrevam lá, com as palavras de vocês, o que é regionalização. Lembra que eu acabei de explicar? Que é organizar os espaços com características semelhantes, né? Aí vocês vão dar alguns exemplos e vão fazer um desenho super bacana aqui. Não esqueçam do nome e da data de hoje. Beleza? E para ilustrar mais um pouquinho, para falar mais um pouquinho sobre a regionalização, vamos para a página 218 e 219 para falar sobre a regionalização da América do Sul, que fica o Brasil, certo? Então, a América do Sul, ela fica, América do Sul, ela fica na América. Então, aqui lembra que tem mais um pedacinho da América, né? E ela fica no Sul. Vamos pegar só o Sul. Ela é grande também e ela pode ser regionalizada. Aqui a apostila nos dá 2 exemplos de regionalização dessa área. Vamos ver lá. Então, eles pegaram os países que têm características semelhantes e agruparam.
Então, o primeiro grupo aqui foi foram os países que têm a Cordilheira dos Andes em comum, tá? Prof, o que é Cordilheira dos Andes? É como se fossem umas serras gigantescas, ok? Então, quais países são esses? São Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Então, toda essa região aqui é chamada de América Andina, por causa da Cordilheira dos Andes. Belezinha? Aí, depois aqui nós temos a América Latina. Aqui, ó, América Latina. Quais países são da América Latina? Argentina, Uruguai e Paraguai. Por que a América Latina? Porque esses países, o que eles têm em comum? Um rio, que é o Rio La Plata, que é em espanhol, certo? Lá eles falam em espanhol. Então, o rio é La Plata, que é o Rio da Prata. Por isso que chama Platina, América Latina, que é em homenagem ao Rio La Plata. Aí nós temos aqui outra região, a região das Guianas ou Guianas, ok? Que são, então, 3 países: a Guiana, o Suriname e o território da Guiana Francesa. E por último, nós temos aqui, ó, esse país gigantesco isolado, que é o Brasil. Por que ele está isolado? Porque ele não tem nenhuma outra característica semelhante aos demais países, ok? Brasil, ó, tá se achando sozinho, único, né? E aqui nós, então, temos outra forma de regionalização, que é através da língua, tá? Mas a língua é a forma de falar das pessoas, a língua oficial desses países. Então, eles pegaram os países que que falam a mesma língua e agruparam, regionalizaram. Então, nós temos aqui, ó, toda essa área aqui, que são os países que falam em espanhol. Por que eles falam em espanhol? Vocês sabem? Vocês lembram? Lembram que quem colonizou esses países aqui foram os espanhóis, ok? Então, todos eles aqui, quase todos os países da América do Sul falam espanhol, beleza? Aí, nós temos, então, depois o Brasil, que é o único país da América do Sul que fala português, ou seja, o único país da América do Sul que foi colonizado por português. E aqui nós temos os 3 países juntinhos também, que são os países que não falam nem português e nem espanhol. Eles têm outras línguas, tá, pessoal? Falam o inglês, falam o francês, o holandês, porque foram esses países que colonizaram ali, certo? Então, tá. Então, pessoal, leiam todos esses textos dessas páginas, tá? Porque eles são fundamentais para vocês responderem as questões. Eu ajudei, né, dando uma explicação, mas eu preciso que vocês leiam também para vocês entenderem melhor, certinho? Leiam, então, dessas para vocês responderem aqui e das outras também, tá certo? Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula para falar sobre a regionalização do Brasil, beleza? Beijo no coração e até!